acabar saindo, né? Bom dia a todos oficialmente. Estamos começando aí a nossa Masterclass Escalação Campeã. E por que, né, esse nome Escalação Campeã? Deixa eu pegar aquela imagem aqui daquele nosso campinho. Vou tentar compartilhar aqui. Exato. Show. Esse aqui é o nosso campinho, né? O campinho que eu postei lá para vocês no Instagram, bem muito em função, né, da Copa do Mundo, como escalar o time e tudo mais. E aí eu fiz uma escalação de um time que para mim seria um bom time, né? E aí eu chamei de escalação campeã. E a gente começou ali na defesa com o nosso goleiro, o Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado, IPCA+, CDB, LCI, dólar, caixa, swing trade, opções, a day trade e ações para longo prazo. E como o time é o meu, né? Eu sou o técnico ali do lado e hoje eu quero te ajudar a se tornar um técnico também, né? Escalar teu time e se tornar um técnico com a consciência do que fazer, a melhor maneira que você pode fazer para poder alcançar bons resultados em seus investimentos. Eu fiz alguns slides aqui para poder nortear a nossa apresentação, mas antes disso, eu gostaria de combinar com vocês o seguinte: caso surja dúvidas, acho que eu mutei todo mundo, né? Você levanta a mãozinha aqui e aí vai aparecer para mim que você levantou a mão e tem dúvida, e aí à medida que a gente for conversando, for tratando aqui do assunto e for surgindo uma dúvida, você pode levantar a mão é, e, e aí a gente para, eu ouço sua dúvida e a gente tenta tirar, né? Eu vou salvar, essa live tô gravando, né? Vou salvar e em breve eu vou colocar essa live lá, essa aula lá no, no meu canal do YouTube, né? Quem não segue, já aproveita aí e, e segue lá. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver se está certo. Tá, vocês estão vendo aí o slide? Acredito que sim, né? Vou jogar para cá o show de bola. Então, eu chamei essa Masterclass de Masterclass Escalação Campeã, porque a gente tem esse objetivo de falar sobre como a gente vai distribuir os nossos investimentos, o nosso dinheiro através dos investimentos, dos produtos que a gente tem no mundo dos investimentos. E quando eu tive essa proposta de falar sobre a escalação campeã, na verdade, eu estaria e estou buscando falar sobre a alocação de recursos, né? A alocação de recursos. E a gente precisa ter essa noção do que é uma alocação de recursos, a importância da alocação de recursos, até porque muitas pessoas acabam se confundindo, né, entre alocação de recursos e diversificação. E a alocação de recursos é completamente diferente, completamente não, mas é diferente de diversificação. A gente ouve muito, né, esse termo diversificação, ele é mais comum no mercado financeiro, né? Ah, diversifica, diversificação é o último almoço grátis, quem não diversifica é maluco. Enfim, diversificação a gente acaba ouvindo. E o que é diversificação? Depois a gente fala um pouco mais sobre alocação de recursos. Na diversificação, você tem, por exemplo, é o que mais a gente ouve, né? A gente tem aí o mercado de ações, você tem investimentos em ações. Aí o povo fala, ó, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Você não pode concentrar os seus recursos em poucas ações, você precisa diversificar. E aí a galera fala, não, você diversifica o setor, você diversifica por alguns instrumentos como o beta, você escolhe as ações pelo beta, né? Betas, ações descorrelacionadas, porque a diversificação dentro de uma escolha de ações, digamos assim, ela vai mitigar os riscos envolvidos naquele tipo de investimento. A gente também tem diversificações
Na renda fixa, por exemplo, a gente vai falar um pouco também sobre como dividir o dinheiro dentro da renda fixa, enfim. Então, a diversificação é exatamente essa distribuição dos recursos em ativos diferentes dentro da mesma classe, né? Então, a gente tem várias ações, a gente tem as ações e a gente tem várias ações. Então, a gente vai escolher ações de setores diferentes, ações com alguns critérios diferentes, como as ações descorrelacionadas, em função do beta, né? O beta é o quê? Eu não sei se todo mundo sabe aqui o que é beta. Quando a gente está olhando uma carteira de ações e olhar qual é o beta dessa ação. O beta é uma medida que vai calcular a variação da ação específica em função da variação do mercado. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma ação do Itaú, Itubi 4, e o mercado, a gente considera o mercado, nesse caso aqui, o Ibovespa. O beta vai dizer o quê? O beta vai dizer quanto, em média, a ação Itaú se move quando o Ibovespa se move 1%, quanto a ação do Itaú se moveria. Então, quando a gente tem um beta igual a 1, por exemplo, isso quer dizer que quando o Ibovespa subir 1%, a ação do Itaú também vai subir 1%. Às vezes, quando a empresa tem um beta maior que 1, por exemplo, né? Então, a gente tem uma empresa com beta 1,5. Isso quer dizer que quando o Ibovespa subir 1% ou cair 1%, aquela empresa ali tende a subir 1,5% ou cair 1,5%. E aí tem essa ideia de diversificar pelo beta, porque a gente não ficaria sujeito a um risco do próprio mercado, mas aí a gente distribuiria o nosso risco em função dessa relação entre esse ativo específico e o mercado, que nesse caso seria o Ibovespa. Então, ou então a gente tem outras maneiras de proteger a nossa carteira através de operações long e short, utilizando opções, enfim, mas não seria esse o caso aqui para esse momento. Mas a diversificação é essa dentro da mesma classe de ativos. Já a alocação de recursos é o que a gente ouve menos, né? Dentro desse mundo de investimentos. E ela é mais importante, inclusive, porque, digamos assim, a diversificação está dentro do conjunto maior que seria a alocação de recursos, que é asset allocations, né? É quando a gente divide o nosso dinheiro por classes de ativos. E dentro dessas classes de ativos a gente vai diversificar. E essa é a ideia daquele campinho que eu trouxe para você, que eu trouxe para vocês aqui. A gente tem ali renda fixa, a gente tem dólar, a gente tem caixa, a gente tem ações de longo prazo, a gente tem operações mais agressivas. Então, seria a distribuição do nosso capital, do nosso dinheiro, em diferentes classes de ativos. E quando a gente faz uma boa alocação de recursos, a gente passa por toda a vida de maneira bem consolidada, toda a vida de investimentos, digamos assim, de uma maneira bem estruturada, consolidada. O mercado, se a gente tiver um mercado ruim, por exemplo, no mercado de ações, a gente vai ter a nossa alocação ali em ações sofrendo, mas a gente tem a nossa estrutura aqui em renda fixa e no dólar, por exemplo, e talvez a queda do mercado de ações vai ser compensada, pode ser compensada pela nossa parte aqui, pela parte aqui da renda fixa, do dólar, enfim, ou do próprio caixa, porque quando a gente tem caixa, a gente consegue aproveitar esses momentos ruins, e aí o panorama da nossa carteira acaba ficando de uma maneira mais saudável aos nossos olhos, né? Porque quando a gente olha para a nossa carteira como um todo e vê um declínio muito grande em percentual, a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente fica preocupado. E, e isso pode prejudicar a nossa vida, né? A nossa vida de investidor. A gente pode acabar desistindo de fazer algumas coisas porque a gente não está alocando bem os nossos recursos. Acaba que a gente muitas vezes segue algumas pessoas específicas, né? E acaba achando que a vida financeira ela se resume a isso. A bolsa de valores é só day trade, bolsa de valores é só opções. Não, esqueça. Não é só isso, é uma série de coisas, né? Então, a vida financeira é um conjunto de coisas que, quando a gente entende melhor esse conjunto de coisas, a nossa participação no day trade, a nossa participação nas opções, a nossa participação no trade, de uma maneira geral, fica mais suave, porque a gente tem a certeza e tem a tranquilidade que os nossos recursos estão bem alocados
E isso vai trazer para a gente uma paz interior e uma segurança, porque vai estar tudo ali bem ajustado e bem gerenciado. Fez sentido para vocês essa explicação? Até agora podemos caminhar aí tranquilamente? Só relembrando, qualquer dúvida, levante a mão, que aí a gente vai lá e tira a sua dúvida, né? A gente abre o áudio aqui para quem demonstrar alguma dúvida. Já que podemos sim, grande Everton, podemos justamente, sim, completamente, show de bola, ficou bem claro. Vamos que vamos, Nicolas, tranquilo. Show. Então, a gente acabou falando um pouco sobre esse slide aqui, né, da importância da alocação de recursos, e eu acho que tem aqui mundial. É. Acho que alguém estava mexendo aí numa caneta aí, né? Vamos lá, galera, que eu não tenho essas manhas de ficar mexendo aí, ajustando essas questões aí. Me ajudem também. Vamos que vamos. Então, a gente falou um pouco sobre essa importância aí da alocação de recursos, e isso tem tudo a ver com o perfil de investidor, né? A gente tem aí mais ou menos essa divisão de perfil de investidor, não quero entrar aqui no detalhe dessas questões, mas a gente tem essa divisão entre conservador, moderado e arrojado. E você precisa ter bem definido dentro de você, né, ou fora mesmo, até no papel o que seja, qual tipo de perfil de investidor você é. E isso não pode ser da boca para fora. A gente tem alguns critérios técnicos que vão ajudar a gente a definir qual é o meu perfil de risco. E tem umas questões básicas que a gente precisa analisar, por exemplo, idade. É, é comum, assim, é um senso comum, dá para a gente entender que quanto mais jovem a gente mais risco a gente pode tomar. Não quer dizer que a pessoa jovem ou mais velha ou com mais idade não possa tomar risco ou possa tomar risco. Não quer dizer. Isso quer dizer que a pessoa mais jovem tem mais possibilidades de erro antes de chegar à idade madura. Então, ele pode tomar risco, né? O cara mais jovem, a mulher mais jovem, tem condição de tomar risco. E, na minha opinião, também, a pessoa que é solteira, um jovem solteira, e aí também pode tomar mais risco, né? Ao passo que outra pessoa que já está ali com a vida adulta já definida, que tem família, que tem esposa, que tem marido, que tem filhos, já tem que analisar a sua vida com a outra ótica, né? Com a outra ótica. E, e não pode simplesmente da boca para fora dizer que é arrojado, que é conservador. Outra questão também que é importante é você é casado, casada, e só você trabalha em sua casa, o seu cônjuge não trabalha, né? A sua família não tem plano de saúde, por exemplo, você tem um carro e não tem seguro o carro, por exemplo. Então, como é que você tem esses diversos pontos aí que, digamos assim, podem trazer um risco maior para você e você se considera um investidor arrojado dentro da Bolsa de Valores? Está sendo imprudente, né? Então, só você trabalha em casa, você tem filhos e filhas, você não tem plano de saúde, você tem um carro que não está no seguro, e aí, você vai agora fazer day trade loucamente, botar um dinheiro grande em opções, enfim, vai fazer isso? Você pode fazer, porque o dinheiro é seu, mas talvez não seja tão prudente assim você tomar uma decisão como essa, né? Então, você precisa fazer uma análise mais criteriosa sobre o seu perfil de investidor. Outra questão também que vai te ajudar a definir esse perfil de investidor a partir do momento que você começa a mexer, digamos assim, né, entre aspas, com renda variável, e aí você coloca um dinheiro lá e vê acontecendo, perde um dinheiro no day trade, passa uma semana e perde dinheiro no day trade, ou perde dinheiro em opções, ou perde dinheiro no trade, ou vê suas ações desvalorizarem depois de uma crise, por exemplo. E aí você fica altamente angustiado com isso aí. Então você tem que perceber, pô, velho, por que eu tô dessa maneira, né? Será que o capital que eu estou colocando aqui, que eu estou alocando aqui para esse tipo de operação, faz sentido? Tá dentro, é aceitável para mim?
Então, você precisa, talvez você não seja tão arrojado quanto você acha que é, e talvez você também não seja tão conservador quanto você acha que é. Então, você precisa fazer uma autoanálise e definir qual o tipo de investidor você é, né? E aí você vai, a partir desse momento, alocar os seus recursos. Se você for altamente conservador, analisando um pouco esses critérios que eu acabei de falar aqui, você não deveria se envolver com bolsa de valores, principalmente em operações de curto prazo, né? Principalmente em operações de curto prazo. E aí você ia focar os seus investimentos ali na renda fixa, seja ela pública ou privada. Esse seria mais adequado para você, para depois você não se arrepender. E se você se considera altamente arrojado, talvez faça sentido você ter uma posição em caixa interessante para poder aproveitar outras oportunidades. E aí você coloca a sua posição em caixa ali no Tesouro Selic, por exemplo, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco. Então, a alocação de recursos tem essa importância que a gente já falou, e ela está diretamente ligada, a sua escolha por alocar bem seus recursos está diretamente ligada ao perfil de investidor que você tem, que não deve ser definido da boca para fora, mas com alguns critérios, como esses aqui, que eu acabei de apresentar para você. Então, vamos agora partir para a renda fixa. Vamos partir aqui para a renda fixa. Se tiver rápido, pessoal, vocês falem aí, senão a gente vai dar sequência aí. Vamos lá. Lembra do nosso campinho? O nosso campinho está ali, a gente dividiu o nosso campinho e ali na parte da defesa, a gente colocou ali o quê? Tesouro Selic, prefixado, tesouro prefixado, né? IPCA+, CDB e LCI. Né? A gente botou ali na nossa composição da nossa defesa, goleiro, zagueiro e lateral, a gente colocou ali a renda fixa, né? Aqueles títulos que eu coloquei ali na nossa zaga, todos eles fazem parte da renda fixa, que é dividida entre pública e privada. E está ali na defesa justamente porque, obviamente, é um tipo de investimento mais seguro do que a renda variável e operações de curto prazo de trade, né? Então, por isso que fazem parte da nossa defesa. E aqui a gente já tem uma ideia meio que definida aqui no nosso horizonte, né? Que se eu só trabalho com atacante, se eu só faço day trade, se eu só faço operações com opções, se eu só faço swing trade, se eu só estou lá no ataque, quando eu receber um contra-ataque, eu estou completamente desguarnecido, né? Já pensou o Brasil? A Sérvia falou o que o técnico da Sérvia falou na entrevista. O Brasil é bom, muita gente aqui para frente sim, eles vão defender com quem? Eles precisam defender também, porque a gente não vai ficar parado. Então aí tava ali Casimiro desmontando todo mundo ali na zaga, né? No meio de campo, e os nossos zagueiros ali também atuando ali de forma bastante eficiente. Então tava ali a zaga pronta, preparada, caso viesse um contra-ataque, um ataque ali do adversário. Então, essa é a ideia, né? Então, se a gente focar as nossas operações só em trade, eu vou enriquecer aqui operando opções e day trade e tudo mais. E aí, e se o pessoal, por favor, feche os áudios. Deixa eu... Deixa eu ver aqui quem é que tá com o áudio aberto. Mutial. Pronto. Então, a gente não pode deixar a nossa zaga ali, a nossa defesa desprotegida, porque a gente não vive só de ataque, né? Um time completo, ele não é só de atacante e também ele não deve ser só de defesa, né? Tem alguém varrendo a casa aí ou cortando cebola. Exatamente. É isso aí. E aqui participando também da nossa Masterclass, né? Top. Então, essa é a ideia. A gente costuma, quem gosta de futebol, se eu não me engano, era o professor Luxemburgo, ele falou uma vez, faz todo sentido, disse que o jogador ganha o jogo, mas é o time, né?
como um todo que ganha um campeonato. Então, o time está ali, toda a escalação, juntamente com o técnico, toda a estratégia. Então, isso é quem vai fazer a gente ganhar o campeonato da vida, dos investimentos, é o time completo. Não é um jogador específico, não é o trading específico, não são as opções, não é o day trade. É o time, é a escalação do nosso time. Em algum momento você vai perceber a relevância disso aí. Então, a renda fixa que está ali na nossa parte defensiva, ela é dividida entre pública e privada. Eu não sei se vocês têm essa ideia aí dessa divisão da renda fixa entre pública e privada, mas é muito simples. A renda fixa pública é todos os títulos ali que são dívidas do governo, que fazem parte ali do Tesouro Direto, né? Então, o Tesouro Direto é o programa do governo onde ele disponibiliza para a gente alguns títulos de investimento. E a gente tem ali o Tesouro Selic, que é o LFT, a gente tem a NTNB, que é os prefixados e os indexados, e o indexado à inflação, que é o IPCA+. A gente tem LFT, que é o prefixado, e a NTNB, que é os títulos indexados à inflação. Mas a gente costumeiramente a gente chama de Tesouro Selic, prefixado e IPCA+. Tesouro Selic deixa eu ver se já está no próximo aqui. Pronto. Que o Tesouro Selic, ele é o título que está ligado à taxa Selic, né? Então, o nome, ele é bastante sugestivo e mostra para a gente que é o título do governo que está diretamente ligado à taxa Selic, né? O pós-fixado, né? Então, a gente tem o pós-fixado, tem o pré-fixado e tem o IPCA, que é uma mistura entre pós e pré. Então, o Tesouro Selic, a gente vai falar um pouco aí sobre objetivos e os riscos envolvidos aí nesse investimento de renda fixa pública, que é os títulos de dívida do governo, que a gente conhece assim pelo nome de Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto é o programa do governo que disponibiliza esses títulos aí para a gente investir em troca de receber uma taxa. E o título mais seguro que a gente tem no Brasil chama-se Tesouro Selic, é a LFT. É mais seguro que poupança hoje, pelo amor de Deus. Quem tem dinheiro, muito dinheiro em poupança, também eu quero desmistificar essa ideia aí. Porque eu, por exemplo, tenho dinheiro em poupança. E tem gente aí que fala que, não tenho, beleza. Eu tenho dinheiro em poupança, mas é o dinheiro de um mês, né? Que eu não gosto de ficar tendo que pedir resgate, baixar aquele dinheiro ali para poder vira e mexe, pode surgir uma necessidade de um gasto maior e eu ter que ficar fazendo baixa automática do título, se for pela tarde, só vai cair no outro dia, então eu não quero passar por essa agonia. Então eu deixo ali o dinheiro na poupança de um mês, por exemplo, né? Mas não faz sentido nenhum hoje você deixar um dinheiro maior que isso, maior que o gasto financeiro mensal que você tem na poupança, porque a poupança ela paga ali metade do que o Tesouro Selic está pagando. Hoje a gente está com a taxa Selic de 13,75%. O Brasil voltou a ser o paraíso dos rentistas, né? Que pouco tempo era, deixou de ser depois aí com a pandemia e tudo mais, e agora está voltando a ser. A gente tem aí uma taxa Selic de 13,75 no ano e está com um juro real, né, na casa aí de 7% ao ano. Isso aí é dinheiro vivo para a galera e o Brasil está figurando aí nas primeiras colocações do juro real, e isso atrai, né? Atrai muito dinheiro de fora, e a gente tem visto aí a injeção de recursos estrangeiros aqui no Brasil. Aí, o Josane colocou que também faz isso, essa questão aí. Então, essa é a minha opinião sobre o dinheiro da poupança, eu deixo de um mês ali. Se fizer sentido para você, se você acha que nem esse tanto você deve colocar, não tem problema, deixa ali no Tesouro Selic, né? Mas mais que isso, realmente você acaba tendo. Aí, ó, José Silva deixa o gasto mensal no PicPay, porque ele rende ali também o 100% CDI, às vezes até mais, né? Então, deixa ali no PicPay. Pronto, show de bola. Dante botou, eu tenho uns 90% em poupança. Pelo amor de Deus, Dante. Pelo amor de Deus. Continua para 2023, sim, a taxa Selic ainda continua nesse patamar. A gente tem estudos aí
que indicam que os juros permanecerão na casa de 2 dígitos até final de 2024. Né? O Brasil, pelas projeções aí dos estudiosos, não prevê que a taxa de juros brasileira ficará na casa de 2 dígitos ainda até 2024. A partir do segundo semestre de 2024 que a gente vai começar a ver um declínio dessa taxa de juros. Aí o José falou que rende 102% CDI do PicPay. Top demais, 102% para liquidez diária ali, tá tudo sempre disponível. Tá show, né? Luiz botou aqui, eu tenho 95% tesouro, por isso estou nessa aula. Luiz aí tem um comportamento altamente conservador, né? Tem 95% tesouro, tá com um rendimento bom, né? Por conta dessa taxa atual, mas se em algum momento, se a taxa de juros começar a cair, também o rendimento vai seguir, né, pós-fixado e segue a taxa de juros brasileira, a taxa Selic, né? Então, o Tesouro Selic, a gente tem aí esse comportamento, eu tenho esse comportamento de deixar aquele gasto mensal aqui na poupança, o que passa disso vai lá para o Tesouro Selic, CDB, algumas coisas que a gente vai conversar aqui. Mas o objetivo principal do Tesouro Selic é você entender que o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país. Então, se você é absurdamente conservador, seu dinheiro tem que estar a maior parte dele dentro ali no Tesouro Selic. Por quê? Porque só vai quebrar, o país só vai dar o calote. Quando isso acontecer, e se isso acontecer, o da poupança, o CDB, os outros já foram por água abaixo, né? Esse aqui vai ser o último dos moicanos sobrevivente aí nos investimentos. Então, é o investimento mais seguro que a gente tem no Brasil. Você precisa tirar parte do seu dinheiro que está na poupança e colocar no Tesouro Selic, tranquilamente aí o seu dinheiro. Dante, você vai fazer o quê? Você já tem conta na corretora, que você já faz suas operações, você vai chegar lá nos investimentos em renda fixa e você vai aportar ali no Tesouro Selic, LFT 2026, e é resgate diário. No dia que você precisar, você pode resgatar. Se você resgatar pela manhã, pela tarde já está na sua conta. Se for pela tarde, cai no outro dia. Então você vai realocar esse seu dinheiro aí, que está 90% em poupança, e você com certeza está tomando prejuízo aí porque você tem outras opções livres de riscos que estão rendendo o dobro da poupança, que é o caso, por exemplo, aí do Tesouro Selic e até os outros pré-fixados. Então, o objetivo do Tesouro Selic é segurança total, seguir a taxa Selic, né, pós-fixado, vai seguir a taxa Selic, então é muito conservador, você não vai ver oscilação nos seus investimentos. O risco do Tesouro Selic é o quê? É o país quebrar, né? O país quebrar, e aí vai ter o calote, não vai pagar a dívida, e só que se isso acontecer, as outras coisas também já foram por água abaixo, esse vai ser o último, portanto, ele é o mais seguro. Prefixado, são as LTNs, né? O Tesouro aí pré-fixado, o nome já diz que aí você, hoje, quando você escolhe por alocar o seu recurso ali no LTN, no Tesouro pré-fixado, você já tem de antes qual vai ser o rendimento que você vai receber naquele período. Então, a gente tem ali, por exemplo, alguns tipos de pré-fixado que estão ali pagando 13,8% com vencimento em 2026, por exemplo. Isso quer dizer que você, todo ano, vai receber 13,8% ao ano, até aquela data de vencimento ali. E aí você já sabe quanto você vai receber quando você escolhe um tesouro aí pré-fixado, uma LTN. E qual o risco dessa LTN? Quando é que eu vou escolher colocar um dinheiro na LTN ao invés de deixar no Tesouro Selic, por exemplo? Primeiro, que você precisa estar organizado financeiramente. Vamos deixar o day trade para a gente falar lá na frente, Jonathan. Vamos seguir aqui o fluxo, senão a gente mistura muito as informações e pode perder o fluxo aqui, mas a gente vai falar sobre day trade lá na frente. Então, qual o risco, né,
e quando é que você escolhe colocar no tesouro pré-fixado? Primeiro, você precisa estar organizado financeiramente. Por quê? Porque quando você pega um tesouro pré-fixado, você sabe a data do vencimento dele. E você sabe quanto você vai receber ano a ano até o vencimento. Então, você tem essa certeza no vencimento desse título pré-fixado. Por que eu estou falando isso? Porque se você precisar desse dinheiro antes do vencimento do título, e você só tiver um dinheiro alocado aí no pré-fixado, na LTN, você pode tomar prejuízo. Ah, como assim, André? Eu posso tomar prejuízo na renda fixa? Pode. Né? Você pode sim tomar prejuízo na renda fixa nos títulos pré-fixados. Por quê? Porque o título pré-fixado, ele é calculado de que maneira? A LTN, ela geralmente ela é calculada da seguinte maneira. Você tem um título que vale R$ 1.000 na data do vencimento, lá na data do vencimento. E aí, o cálculo que é feito hoje como é que é feito o cálculo hoje para poder você receber os 1.000 lá na frente? Ele diz, você vai receber 13,8% ao ano, e aí quando você você tem um vencimento em 2026. Então, quanto vai ser necessário eu investir hoje para poder, no final de 2026, tendo uma taxa de juros de 13,80% ao ano, eu receber os 1.000? Aí vamos, por exemplo, lá R$ 800. Aí você, para receber um título de R$ 1.000 lá no vencimento, você investe R$ 800 hoje. Né? Ou seja, você traz o título de R$ 1.000 que vale no futuro, você traz ele a valor presente, descontado por essa taxa pré-fixada de 3,8% ao ano. Não sei se vocês conseguiram pegar a ideia aí, é matemática financeira, né? Você tem um título que vale no futuro R$ 1.000, então você vai sacar R$ 1.000. Quanto você precisa investir hoje no valor presente para sacar R$ 1.000? Você traz esses R$ 1.000 do futuro a valor presente, descontado pela essa taxa pré-fixada de 13,80. E aí você sabe quanto você vai investir hoje para poder sacar os 1.000. E qual o risco nessa situação? O risco é o seguinte, à medida que os juros subir, né? Se esses juros, a taxa Selic subir, vamos dizer que vá para 15%, 16%. Você concorda que surgirão outras oportunidades no Tesouro Prefixado, né? Ele não mais vai pagar 3,80, talvez ele pague 15,80. Então, se ele passar de 13,80 para 15,80 durante aí essa fase de vencimento do seu título, como é que é feito esse cálculo de novo? O cálculo vai ser os R$ 1.000 trazidos a valor presente, descontado por 15,80, não por 13,80. E quando eu desconto, o nosso denominador na fração é maior, ou seja, o nosso resultado lá vai ser menor. Então, à medida que a taxa de juros sobe, ou seja, fica mais caro a taxa de juros, menos eu preciso investir para alcançar os R$ 1.000. Logo, se eu investir os R$ 1.000 hoje, se eu investir um valor hoje para pegar os R$ 1.000 e nesse meio tempo a taxa de juros subiu e eu precisar sacar o meu dinheiro, vai ser feito um novo cálculo para saber quanto eu vou sacar no valor presente por essa nova taxa de juros. Então, corre o risco de, se a taxa de juros subir nesse meio tempo, o valor presente do seu valor investido pode ser menor do que o valor original que você investiu, entendeu? Então, o risco do tesouro pré-fixado é esse, você não ter a organização suficiente e precisar sacar esse dinheiro no meio do caminho e, por azar da razão, nesse meio do caminho, a taxa de juros subiu. E subiu um tanto que talvez você tenha tomado prejuízo nessa operação. Fez sentido para vocês aí? Conseguiram entender? A gente aqui não vai trazer o cálculo, né, aquela matemática, mas só para vocês terem essa noção, né, que um tesouro pré-fixado, você sabe quanto você vai receber. Se você ficar até o vencimento, você sabe quanto você vai receber lá no vencimento, né? E se você precisar sacar esse dinheiro no meio do caminho, corre o risco de você tomar um prejuízo caso a taxa de juros suba nesse meio tempo.
Josane tem uma dúvida. Eu vou abrir o áudio aqui para você, então, Josane. Levante a mão aí, Josane, para eu poder identificar você mais rápido. Pronto, pode abrir seu áudio e falar com a gente. Ei, gente, bom dia. Bom dia. Se eu contratei o IPCA pré-fixado, e aí no meio do caminho, vamos supor que eu contrate por 5 anos, aí no meio do caminho, daqui a 3 anos, ele alterou a taxa de juros. Ele é alterado no meu pré-fixado também, ou só em um novo contrato se eu contratar? Não, não é alterado a sua, não. Não é alterado os seus juros, o seu resultado é pré-fixado. O que Vai continuar o mesmo. vai continuar o mesmo. Você sabe quanto Entendi. você vai receber lá no vencimento, né? O que vai mudar é o resgate que você, no meio do caminho, se você precisar resgatar esse dinheiro, ele vai ser calculado pela nova taxa de juros negociada nesse contrato. Não é porque todo mês, ou quase essa semana mesmo, a gente viu uma mudança nos títulos pré-fixados, algumas vezes nessa mesma semana. Não sei se vocês perceberam aí. Não reparei. Exato. O que acontece é o seguinte, por exemplo, ontem mesmo tinha alguns CDBs disponíveis na XP pela manhã e pela tarde não tinha mais, por conta de todas Nossa, essas falas do Haddad e tudo mais, porque justamente a galera fica precificando essas coisas, calculando para poder eles ganharem dinheiro, né? Então, quando um fundo grande, ele trada esse tipo de operação. E isso é muito maior do que a renda variável. Os trades envolvendo renda fixa no mundo é muito maior do que a renda variável, porque a galera estuda muito a macroeconomia, estuda o DI, juros, inflação, do que for, e aí cada casa, cada fundo tem um cara muito fera nessa situação, e a projeção dele é de que os juros, a curva de juros lá na frente vai cair. Se ele comprou hoje um título que está pagando 15%, e para ele receber aquele título lá na frente, ele precisa investir, sei lá, 800, né? Para ele receber esses 1.000 lá na frente a 15%. Se a taxa subir para 20, ele não precisa mais investir os 800. Ele talvez precise investir 750. E aqui está o lucro no curto prazo. Então a galera fica especulando, né? Arbitrando a curva de juros futura dessa maneira. O grande, o cara mais esperto, tem gente que ganhou muito dinheiro na queda dos juros. O cara tenta acertar o topo, né, da curva de juros, e se dali para frente os juros começar a cair, os juros futuros, né, começarem a cair, aquele título dele vai se valorizar no valor presente. E talvez ele se valorize mais do que o tanto que ele esperasse até o vencimento. Então tá aí essa grande questão. Só que pode acontecer o contrário também, né? Caso ele erre os estudos e a taxa suba, ele antes investiu 800, teria que investir 750. Então, se ele resgatar, ele não vai resgatar os 800, vai resgatar os 750, aí toma um prejuízo, né? Isso está muito em função da pessoa que entendi. vai precisar resgatar esse dinheiro no meio do caminho. Você sabe quanto vai receber lá no vencimento. Agora, no meio do caminho, às vezes você tem um lucro maior do que o esperado e talvez tenha um prejuízo nesse meio do caminho. Hoje, a nossa situação eu acredito hoje que a gente está num momento muito bom para comprar pré-fixado e IPCA+. A gente está num momento bom. Dificilmente a gente vai ter só se realmente ficar muito pior do que tá, e eu acho difícil ficar muito, né? Acho difícil ficar muito pior do que tá. Então, quando a gente chega em situações extremas, ruins, surgem essas oportunidades aí para a gente fazer esse tipo de operação. E aí faz sentido, na minha opinião, ter uma alocação em pré-fixado e IPCA+, com certeza hoje, sabendo desses riscos aí, né? Caso, nesse meio do caminho, a situação piore e o juro suba, você vai ter que aguardar o vencimento. É por isso que a alocação de recursos é importante. É por isso que a gente não pode colocar aqui, a gente está falando de alocação de recursos, estamos falando de renda fixa. Dentro da renda fixa, a gente tem diversificação. É isso que eu falei com vocês no início, né? Até dentro da renda fixa, a gente tem a diversificação, que é importante
para a gente poder se manter aí tudo equilibrado nas nossas operações. Beleza? Beleza, obrigada. Show. Vamos que vamos. Boa pergunta, Janaína. Vamos lá. Então, essa é a ideia aí do tesouro prefixado, que faz sentido hoje, na minha opinião, ter alocação em prefixado. Mas, obviamente, como eu acabei de falar, não deve ser uma parcela muito grande do seu dinheiro, porque você pode se colocar em uma situação arriscada e ter que sacar o dinheiro e se a situação econômica aí não ficar mais desfavorável, você pode ser pego de surpresa aí numa situação como essa que a gente acabou de falar. Pronto, Tesouro Selic explicado, prefixado explicado e PCA mais agora, que são as NTNBs, né? A NTNB é um tipo de título híbrido, né? E como é que é feito também essa análise do IPCA+. O IPCA+, o nome está dizendo IPCA+, né? Então, ele vai te pagar o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa. E essa taxa mais aqui é o juro real, né? Então, se a pessoa tem um dinheiro grande, que não quer que esse dinheiro, que ele só está pensando na aposentadoria dele lá na frente, daqui a 15 anos, 20 anos, e tem um recurso grande, eu quero deixar esse dinheiro guardado sem risco, pensando no meu futuro. É IPCA+. Por quê? Porque esse seu investimento vai te dar um juro real desse mais aí, né? Nesse caso, porque o IPCA é a inflação e o mais é o ganho real. Então, o IPCA mais vai te dar a inflação mais um ganho real. E hoje a gente tem nas plataformas vários títulos aí de IPCA mais 6,5%, 6,90%, 6,80% aí. O título de renda fixa vai depender do vencimento de cada um deles lá. Então, historicamente, as pessoas que investiram no IPCA+, quando o patamar chegou em 6,5 para cima, né, porque a gente já teve, inclusive, IPCA mais 8, que não tem mais, historicamente, essas pessoas tiveram lucro acima da expectativa, inclusive, quando resgataram no prazo de 2, 3 anos. Então, a gente também está, no momento, numa janela de oportunidade para investimentos em IPCA+. Obviamente que você, nem no prefixado, nem no IPCA+, se você tiver uma janela de investimento menor do que um ano, você não pode colocar seu dinheiro nesse tipo de título. É por isso que a gente falou que aqui cabe a ideia e a necessidade da gente estar com a vida organizada financeiramente, né? Então, estamos diante de janela de oportunidade para fixar IPCA+, é fato. Só que você precisa de um tempo maior para manter os seus investimentos nesse tipo de alocação, né? E, historicamente, a gente tem resultados positivos maiores do que o esperado quando a gente está nesse patamar, né? Simone perguntou aqui, André, pode explicar a marcação a mercado? Porque às vezes compramos título do Tesouro para 10 anos e a gente vê o título negativo. Foi isso que eu estava acabando de explicar, Simone, né? Quando a gente falou aqui do Tesouro prefixado. Vou terminar só essa explicação do IPCA para a gente voltar nesse ponto que você perguntou aí. Aí o PCA+, aí ele coloca lá, o IPCA+, ele bota IPCA mais 6,5, por exemplo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no cenário atual, o IPCA está dizendo, se eu tenho um prefixado de 13,80 e eu tenho um IPCA mais de IPCA mais 6,80, o IPCA, para esse prazo médio de investimento, é justamente o calculado, o esperado, é justamente a diferença entre o valor pago no prefixado menos esse plus aí, esse mais que o IPCA está pagando. Porque o IPCA, o prefixado também tá te dando uma noção de algum juro real, né? Só que ele vai ser todo o efeito sobre o título prefixado é sobre todo ele, ao passo que o efeito sobre o IPCA vai ser sobre essa parte, esse mais aí, que é o plus da inflação, né? Porque o IPCA ele é igual ao Tesouro Selic, por exemplo. A LFT
ele é pós-fixado, atrelado à taxa Selic. O IPCA, essa parte do IPCA também é pós-fixada, só que atrelado ao IPCA. E aí a gente tem a parte fixa, que é esse 6,80. Aí o nosso título do IPCA, ele vai sofrer também essa marcação a mercado que Simone perguntou, em cima desse 6,80 aí. Ao passo que o pré-fixado, a LTN, vai sofrer a marcação a mercado sobre todo o valor do pré-fixado. Então, o IPCA vai te pagar uma parte indexada a um título pós-fixado indexado à inflação, mais uma parte pré-fixada, que é esse mais que ele coloca aí, que a gente vê 6,5, 6,80, 6,30, essa parte pré-fixada. E ele também tem o mesmo comportamento do pré-fixado que a gente acabou de explicar. Essa parte pré-fixada, ela pode sofrer uma variação no valor do seu título, caso os juros também se movimentem nesse prazo de vencimento aí do seu investimento, né? Então, se os juros, todos dois, tanto o Tesouro Prefixado quanto o IPCA+, se a gente investe hoje e os juros futuros subirem, né, a gente está em juros de 14%, arredondando 14%, né? Então, aí a gente colocou hoje um valor no prefixado e um valor no IPCA+. Hoje, com a taxa considerada aí de 14%. Se daqui a 3 meses a gente tem uma taxa esperada pelo mercado de 16%, o valor presente que a gente investiu aqui no prefixado e no IPCA+, sofrerão prejuízo, estará no negativo, que é essa pergunta que Simone fez aí, que é a questão da marcação a mercado, que os grandes fundos ficam tradando essa parte aí, né? Então, toda vez que a gente investe no título prefixado e no IPCA, que tem uma parte prefixada, que é justamente esse mais aí prefixado, eles vão sofrer o ajuste conforme a curva do juros futuro. Se os juros subirem, ele vai para o negativo, naquele momento ali. Se os juros caírem, eles vão para o positivo naquele momento ali. Mas todos os dois te pagarão aquele valor já reconhecido por você lá na data do vencimento. Essa oscilação dele vai ser naquele momento específico com base no comportamento dos juros futuros. O comportamento, grosso modo, é esse. Se os juros futuros subirem, o valor presente do pré-fixado do IPCA vai para o negativo. Se os juros futuros caírem, o valor presente do pré-fixado do IPCA, eles vão para o positivo, justamente porque a gente traz a valor presente esses títulos pela taxa negociada aí no mercado. Então, Simone colocou aqui, então quando o juro sobe, ele vai para o negativo porque fica desvalorizado. Então, é comprar para o vencimento, né? Exato. Se você comprar para pegar para o vencimento, você vai receber esse valor que você já sabe lá, né? É o valor do vencimento lá. Caso você precise sacar no meio do caminho, você pode sofrer ajuste aí por essa marcação a mercado com base nessa mudança da taxa de juros. É por isso que a gente tem que ter essa organização financeira de ter uma parte do Tesouro Selic, né, que vai estar ali indexado, pós-fixado, indexado à taxa Selic, e outra parte que a gente sabe que não vai precisar pelos próximos anos, ali nessa parte pré-fixada, no ANTN e no LFT, que é o pré-fixado IPCA+. Beleza? Podemos seguir? Vamos que vamos. E a gente ainda está na nossa defesa aí, né? A gente está ali no nosso campo de defesa ali. A gente colocou ali o nosso goleiro Tesouro Selic, mais seguro de todos. A gente tem ali os nossos zagueiros, o IPCA e o prefixado, né? Só a título de exemplo. E aqui a gente vai compor agora as laterais, né? Que são os títulos também de renda fixa, só que títulos privados, né? Os outros são títulos públicos. Exato. Então, após o Tesouro Selic, partir para esses dois. Exato. É essa sequência aí que a gente tem que seguir. E aí, agora vamos. Renda fixa pública a gente falou, agora a renda fixa privada a gente vai falar um pouco aqui. Aí, dentro da renda fixa privada, a gente tem uma infinidade de títulos. E alguns deles são
garantidos, entre aspas, pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Quem é que conhece o FGC? Coloca no chat aqui que eu quero ver. Quem que já ouviu falar sobre o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, esses investimentos aí em renda fixa garantidos pelo FGC? Jair botou aqui, conheço, Simone conheço, José conheço. Top, a gente ouve muito, né? Esses títulos aqui de renda fixa, eles são protegidos pelo FGC. O Fundo Garantidor de Crédito protege alguns tipos de investimento em renda fixa, que são o quê? CDB, LCI, LCA, poupança, né? E não sei qual outro também que ele protege. São poucos, mas são os mais conhecidos aí da galera. São garantidos, entre aspas, pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E o FGC, ele protege o quê, né? É exatamente isso que Alexandre colocou aqui. Ele protege até 250 mil por CPF por instituição. Então, se eu tenho um dinheiro no Itaú, eu tenho 250 mil no CDB do Itaú, e eu tenho 300 mil no CDB no Santander, de bancos emissores diferentes do CDB, né? Então, eu vou ter a proteção de 250 mil ali. Caso venha a falência, aquele emissor ali do CDB, o FGC, do que eu estou investido ali naquela instituição, vai me pagar 250 mil por cada um desses aí. Aquele que eu tenho mais do que 250 mil, eu só vou ser protegido até 250 mil. Isso é por instituição e por CPF. E tem um limite de 1 milhão. Se eu não me engano, o limite máximo aí é de 1 milhão em 4 anos. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Limite FGC. Exato. Então, é 250 mil por CPF, por instituição, limitado a 1 milhão a cada 4 anos. Então, se você deu azar dos títulos que você investiu de renda fixa privada falirem, 2 milhões que você tinha investido no tempo de 4 anos, você só consegue resgatar e ter a proteção da FGC de até 1 milhão. Então, inclusive, eu tenho uma parte em CDB e LCI. Show de bola. Eu também tenho. Então, o que acontece? O FGC, ele te garante essa proteção de até 250 mil por CPF, por instituição, limitados a 1 milhão de reais a cada 4 anos. Né? Então, você tem aí esse limite para perder no espaço aí de 4 anos. Né? Caso caso as empresas que emitirem esses títulos venham à falência por algum motivo. É por isso que a gente, quando for escolher um CDB, por exemplo, que é o mais comum, a gente não deve simplesmente escolher pelo valor que está sendo oferecido. Às vezes é uma empresa desconhecida, né? Ali que está pagando uma taxa maior, porque se eu tenho um título do Itaú pagando uma taxa, a mesma taxa de um banco lá desconhecido, você vai escolher o banco desconhecido ou vai escolher o Itaú? Eu vou escolher o Itaú. Então, o banco desconhecido, o emissor desconhecido, ele coloca ali disponível taxas mais atrativas, né? Então, justamente por quê? Porque o risco dele é muito maior. Então, a gente tem as casas de análise aí, que estabelece os ratings dos investimentos, ele faz análise daquela casa, daquele emissor, e diz ali A, AAA, triple C, né? Então, quanto menor o rate ali daquele emissor, maior vai ser o valor que ele vai pagar para esse tipo de investimento. Então, não é qualquer CDB que você não vai escolher o CDB somente pela taxa que ele está te pagando. A gente tem CDB aí pagando, por exemplo, 16,95% ao ano, com vencimento, estava até na Black Friday a XP divulgando, né? Com vencimento para 2028. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você sabe que vai receber 16,95% ao ano, mas você só vai ter esse rendimento se você levar até o final de 2028. Você tem aí 6 anos
né, do seu dinheiro ter que ficar preso para você poder receber esse retorno. E aí você corre o risco, nesse prazo, o banco, esse emissor quebrar, falir, e aí você vai ter essa proteção da FGC até 250 mil nesse investimento aí. Esse valor de 250 mil seria o valor aplicado. O valor aplicado. Não, estava disponibilizando esse 16,95%, não era só para novos investidores, não. Tá para qualquer um, né? Bastava você procurar o seu assessor de investimentos. Mas é isso que a gente tem que entender, né? A gente vai tá com a nossa defesa ali preparada, a gente vai buscar esse CDB, né? A gente tem um CDB também pós-fixado, que é o caso aí, por exemplo, desses títulos do PicPay, né? Do Nubank, do Banco Inter, que você coloca o seu dinheiro. Eu tenho uma parte do dinheiro no Bradesco, por exemplo, que está no CDB de liquidez diária, rendendo também 107% CDI. Então, esse tipo de CDB, que rende X% CDI, ele é um CDB pós-fixado. Você não sabe quanto ele vai render. Ele está indexado aí, ele está atrelado à taxa Selic, né? Ele é pós-fixado, ele vai se mover em função da taxa Selic. E tem os CDBs pré-fixados, que são esses aí, esse exemplo que eu acabei de dar, que vai te pagar aí 15% ao ano, 16% ao ano, 14% ao ano, é a taxa pré-fixada que você sabe quanto você vai receber lá no vencimento. Faz sentido, André? Faz muito sentido. Claro que faz muito sentido. Obviamente, dentro desses parâmetros aí que a gente acabou de falar. Se eu tenho milhões para investir, eu vou colocar todo em CDB? Eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu distribuiria dentro desses limites aí, do FGC, de 1 milhão, distribuindo em operadores, em emissores diferentes, inclusive. E aí a gente ia buscar diversificar as nossas escolhas dentro da renda fixa. Bota uma parte no Tesouro Selic, bota uma parte ali nos pré-fixados, indexados à inflação também, e aí vai escolhendo também um CDB e tudo mais. E a gente tem a LCI, né? A diferença, até agora, todos que a gente falou, até o Tesouro Direto, todos os títulos do Tesouro Direto e o CDB também, todos eles pagam imposto de renda, né? Então, você tem o rendimento e você paga imposto de renda sobre, né, o lucro desse investimento em cima daquela tabela regressiva que vai decaindo, né, de 22,5 até 15. Começa com 22,5, 20, 17,5, 15, em função do tempo que você coloca aquele dinheiro ali guardado. Então, quanto maior o prazo de investimento você deixa esse dinheiro lá, vai diminuindo a taxa de juros sobre o imposto de renda, sobre o valor, sobre o lucro da operação, né? Já o LCI e LCA, eles são isentos de imposto de renda. Então, a gente tem um LCI que está ali pagando 100% CDI e a gente tem um CDB que está pagando também 100% CDI, para o mesmo prazo ali de vencimento. É melhor você deixar o dinheiro no LCI, porque é líquido, né? É isento de imposto de renda. O LCI vai ter essa diferença, letra de crédito imobiliário, letra de crédito, o LCA e letra de crédito do agronegócio, né? Então, esses dois são títulos de renda fixa privada, emitidos aí por empresas relacionadas ao setor imobiliário e o outro pelo agronegócio, e são isentos de imposto de renda. Então, a comparação que a gente vai fazer, geralmente eles têm um prazo mínimo aí de 90 dias de carência, né? Então, a gente vai ter aí o LCI para 3 meses, pelo menos 3 meses, LCA também. Então, você precisa ter uma mínima organização para poder deixar o dinheiro ali na LCI. E vira e mexe, a gente tem algumas oportunidades interessantes para um LCI aí, dentro do prazo de 12 meses, que dá para a gente organizar bem uma vida por um prazo de 12 meses, né? Então, ele às vezes está pagando ali um rendimento que acaba que, por um prazo de 1 ano, como é líquido de imposto de renda, vai ter um retorno maior do que um CDB que, para um prazo de 1 ano, vai estar te cobrando ali 20% de lucro, de imposto de renda sobre o lucro. Então, a gente precisa ter essa ideia aí. Quando escuto falar de CDB, né, eu acho, e CDB e FGC, e vem à cabeça a bolha de 2008, André, você acha que a legislação brasileira é suficiente para manter esses títulos seguros? Ou pode formar uma bolha igual a 2008?
É uma pergunta muito difícil, né, de achar uma resposta, Zani, porque o sistema financeiro, ele acaba sendo frágil, né? É um sistema baseado na dívida. Então, você bota o seu dinheiro aqui no banco, o banco pega essa dívida, vende para outra pessoa, que vende para outro, junta aquilo tudo em outro produto e acaba ele espalhando, diluindo os devedores dentro do mesmo lastro ali. E aí, se o cara lá da ponta deixar de pagar, acaba o efeito cascata sobre toda a estrutura ali financeira. Então, é um sistema frágil, né? É um sistema frágil que, se rolar um calote, um calote aí, a gente vai ter um efeito cascata aí generalizado, que foi o que aconteceu em 2008. E não é à toa que a gente viu as ações do Banco do Bradesco, né, caírem assim agressivamente. Por quê? A galera olhou, a empresa deu 5 bilhões de lucro no trimestre. Pô, voando, não sei. Quando for olhar, houve um prejuízo maior do que o esperado com essas questões aí dos devedores duvidosos. E o banco também aumentou a projeção para devedores duvidosos e disse que no último trimestre também ia ser nessa mesma linha. O mercado olhou e falou, meu Deus, será que está vindo uma onda de calote? E aí as ações despencaram aí 15, 16, 17, quase 20% aí em poucos dias, as ações do Bradesco, né? E foi justamente por essa sensação. Porque se rolar uma onda de calote, tudo bem que foi mais na pessoa física, mas se for para as empresas agora grandes, e aí? Né? O que é que vai acontecer? Não tem o que fazer. Se o pessoal não pagar, o sistema ele entra em colapso realmente. Então tem que ter realmente, é por isso também que a gente tem que saber escolher a instituição que a gente vai colocar o nosso dinheiro aí em títulos privados, né? Então, não é só a taxa, a gente não pode olhar só a taxa que está sendo oferecida, a gente tem que olhar a segurança também daquele título ali. Mesma coisa para debentures, né? Que o cara vende a dívida. E, obviamente, uma empresa forte vai te pagar uma taxa menor. Não é à toa, não existe almoço grátis, né? Como diz a história. Então, não é à toa que está te pagando uma taxa maior, né? Ele tem alguma coisa ali envolvido, tem um risco maior envolvido, né? Então, tem essas questões aí. Se a gente tem muita preocupação com essas questões aí com relação à crise, quando a gente for escolher um título de renda, um título privado, uma renda fixa privada, a gente tem que pegar um título de prazo menor, né, que faça sentido ali dentro do nosso gerenciamento. Um LCI para 1 ano, 6 meses, um CDB de liquidez diária, enfim, né, a gente tem que fazer essa análise para poder escolher melhor os nossos investimentos e focar mais nos títulos de renda fixa pública, né? Que são, obviamente, mais seguros do que de renda fixa privada. Vamos que vamos. Beleza? Então, a gente fechou, né, o nosso esqueminha ali da nossa defesa. Toda a renda fixa pública, renda fixa privada. Ficou alguma dúvida sobre tudo que a gente falou até agora? Podemos continuar? Grande Alexandre, tá mudo aí. Ainda não consigo te ouvir. Vocês estão conseguindo ouvir o Alexandre? Aí, agora parece que ligou. Agora foi? Foi. Bom Show. dia a todos, bom dia, André. Bom dia. Eu mandei até ali no chat. Aí no caso desse do LCI e LCA, eu tô olhando aqui para a foto da escalação campeã ali, né? Ficou top, cara. Foi, A né? criatividade foi boa aí, hein? Aí as laterais nossas aqui tem o LCI de um lado e o CDB do outro. Sim. Poderia ser LCI e LCA Pode ou sim. não? Pode sim. Aí já Pode ser. escapa da relação do imposto de renda aí que você falou que é livre, né? Exato, exatamente. Exatamente. É livre de imposto de renda. Show. Geralmente, os LCIs que estão pagando ali 100% ou perto que 100% do CDI são interessantes, LCI e LCA.
são interessantes, porque a gente não está tendo mais CDBs pagando 150% do CDI. Antigamente até tinha, quando a Selic estava lá em 5%. Agora, com a Selic em 14% praticamente, né? Quem é que vai ficar pagando 150% do CDI? Não dá. Então, a galera está pagando 110, né? E dificilmente a gente acha 120. Está pagando 107, 110, né? Ou um pré-fixado, né? Que é diferente, a taxa pré-fixada aí, que é mais arriscado e você precisa levar até o vencimento, né? Mas esses pós-fixados, a gente tem visto mais, alguns LCIs e LCAs mais interessantes do que CDBs. E você já sabe quanto você vai. É líquido ali, já é direto, né? É isento de imposto de renda. Beleza, show. Show de bola. A galera aqui tá entendendo legal, então vamos caminhar aqui para a gente tentar fechar o nosso campo. Pronto, e aí no meio de campo, a gente colocou ali o dólar, né? E quem está aí acompanhando pessoas que falam sobre o mercado, está estudando sobre o mercado, tem escutado com bastante recorrência sobre a importância de se dolarizar os investimentos, ou começar a se dolarizar os investimentos. O fato é o seguinte, que quanto maior o seu recurso financeiro, quanto mais dinheiro você tem, maior a importância de se dolarizar parte dos seus recursos. Então, se você tem, a maioria tem pouco dinheiro, né? Mas tem muita gente também aí, milionária, multimilionária, enfim. Então, quando a galera tem muito dinheiro, é bom, quanto mais dinheiro você tem, mais importante é dolarizar a carteira. André, e você dolariza a carteira? Sim, eu dolarizo a carteira. E como é que eu dolarizo a carteira? A gente tem algumas maneiras de você se expor à movimentação do dólar. E não tem uma maneira simples, que é você pegar uma parte do seu dinheiro e comprar e alocar no fundo cambial, que tem lá na sua plataforma de investimento. Simplesmente você coloca lá uma parte do seu dinheiro no fundo cambial, e aí ele vai gerir esse recurso por lá. Você pode abrir uma conta numa corretora lá fora, que está muito fácil hoje, né? Investir, por exemplo, eu tenho conta na Avenue, e aí eu faço a transferência do dinheiro para a conta lá, até por Pix, e aí no dia que eu quiser eu faço lá dentro a conversão para dólar, e ali dentro da corretora da Avenue lá, eu faço a conversão do Pix que eu fiz para dólar e compro as ações que eu quero lá. Então, eu tenho algumas ações na Avenue lá do mercado americano. Então, o dinheiro realmente fica dolarizado aí nesse caso, né? Você abre uma conta na corretora, que negocia ativos estrangeiros, faz a transferência, faz a conversão e compra. Você pode fazer isso recorrentemente, né? E aí você vai dolarizando os seus investimentos aí. Você pode comprar ações lá, como você pode comprar títulos de renda fixa lá também, né? Da mesma maneira como você compra os títulos de renda fixa aqui, dentro da plataforma lá, também tem esse tipo de investimento. Então, você pode fazer dessa maneira. Qual outra maneira também? Você pode dolarizar a sua carteira. Você pode, por exemplo, agora, na semana que vem, eu vou construir uma carteira recomendada de longo prazo e fazer a indicação dessa carteira. E parte dela lá, 10% dessa carteira, a sugestão é a alocação no IVVB11. E o IVVB11 é o ETF que replica as principais ações do mercado americano, né? E você tendo uma exposição ao IVVB11, você vai ter uma exposição também ao dólar, né? Então, tem essa maneira de você se expor ao dólar comprando o ETF IVVB11, que é a replicação das principais ações lá que compõem os índices americanos. Aqui, o José botou aqui, o meu ex-chefe me ensinou, à medida que o capital cresce, você precisa alocar em várias instituições e países ricos do G20. E escolher um país subdesenvolvido também, exato. É aí que entra Brasil, México, né? A galera começa a ver quais dos países que estão emergindo, qual a melhor oportunidade dentre esses pequenos países, e a galera começa a investir no Brasil, investir no México, enfim. É essa ideia mesmo. Então, a gente distribui o nosso dinheiro, vai distribuindo o nosso dinheiro entre os países, que é realmente a alocação de recursos, né? Tirando o dinheiro do país também
Porque se o país brasileiro, se o Brasil quebrar, você tem dinheiro lá fora, o seu dinheiro lá fora está lá, né? O seu dinheiro lá fora está lá protegido. E o daqui pode ter ido por água abaixo. E aí você pode comprar o IVVB11, você pode abrir a conta na corretora, por exemplo, a Avenue, que é mais simples, mais fácil, e transferir o dinheiro para lá e comprar lá título de renda fixa do americano também lá. Então você dolariza dessa maneira. Você pode comprar, já é uma exposição indireta também, que é comprar BDRs de ações americanas. Você pode comprar a BDR da Apple, da Microsoft, da Amazon, da Disney, aqui no Brasil, na sua corretora normal. Você vai lá, pesquisa o BDR que você quer, né? É interessante que você tenha algum tipo de análise que te indique que faz sentido, no momento, comprar essa ação específica, e você vai comprando também, e você tem uma exposição indireta à movimentação lá fora, de lá fora, né? E qual a ideia mais simples aqui que eu sugeriria para vocês? É pegar uma parte e investir no fundo cambial e comprar IVVB11. Então, seria mais simples e você pode comprar IVVB11 quando, André? Vou comprar sempre. Se o seu objetivo é dolarizar a carteira, você tem que fazer aporte recorrente. Você tem um montante grande para fazer. Eu faço todo agora, André? Não. Se você tem um montante grande para fazer, divida seu aporte em 5. E aí você faz um agora, espera 1 mês ou 2, faz outro depois, e aí você vai. Exato, Simoninho. O fundo cambial numa corretora. Aí você procura um assessor e pede aí uma sugestão de um fundo cambial para você dolarizar uma parte do seu dinheiro, né? Tem ali os aportes mínimos ali que você precisa fazer, que está acessível hoje em dia para você fazer esse tipo de investimento também. E aí você vai fazendo isso recorrentemente. Você pega, meu aporte mensal para investimento é quanto? Eu tenho minha vida financeira aqui. Ganho 10 mil. E eu gasto, meu sustento está ali 5 mil, 7 mil, sobrou 3. 3 eu vou investir. Aí você vai agora fazer o seu aporte. Esses 3 mil você vai dividir. Uma parte em renda fixa, uma parte em ações, uma parte em dólar, por exemplo. Então você pega desses 3 mil, você pode, todo o valor que você separou por mês para investir, você pega ali 10% do dinheiro que ficou para investir e vai se expondo ao dólar. 10, por exemplo, se foi 3 mil o valor que você vai investir no mês. 10% de 3 mil é 300. Compra 300 de VVB11. Ou compra ali, faz um aporte no fundo cambial. Então, independente do preço. Porque você vai fazendo seu preço médio ao longo do tempo. E, historicamente, o IVVB11, por exemplo, sempre venceu aí, sempre deu lucro aí no horizonte de longo prazo. Ele está sempre dando lucro. Até porque é lá que a gente tem as melhores empresas do mundo, né? E aí, eu coloquei ali o dólar como volante, e eu lembrei aqui do jogo do Brasil, o Casimiro, ele chutou ali, tem uma hora no segundo tempo que ele chutou a bola no travessão. E ali, o volante hoje em dia, no futebol moderno, ele não só defende, né? Ele ataca, ele chega na área também. E o dólar tem essa dupla função. Ele podia ser volante, como se ele poderia ser um meio de campo mais avançado. Porque ele serve como proteção, como também serve para atacar. Vai depender muito do contexto. Casimiro chutou a bola no travessão, Casimiro desarmou um bocado de gente. Então o dólar tem essa função, né? Tanto de proteger quanto também de atacar, vai depender do cenário que a gente está vivendo. Qual a corretora americana? Avenue. Deixa eu botar aqui no chat. É a corretora brasileira, né? Ela é brasileira, mas que investe lá no exterior. É tudo português, tudo certinho lá, que dá para a gente entender tranquilo lá. Vamos adiantar. Então a gente fechou o meio de campo ali, principalmente a parte defensiva, mas eu acabei de falar que o nosso dólar, ele tem uma dupla função aí, né? De defender e de atacar também. Então, como o volante, hoje em dia, o volante moderno, ele faz essas duas coisas. E agora vamos partir para a parte da frente, para os atacantes, assim, a parte mais agressiva. E eu vou falar primeiro do investimento em ações, que é o nosso centroavante lá, que marca mais gols, que é o artilheiro da Copa, né?
E depois a gente vai falar sobre swing trade, day trade e opções. Justamente porque a gente vem falando, eu venho falando, né, sobre em grau de importância, grau de relevância. Falamos tudo isso aqui que eu acho muito relevante. Agora, ações que eu acho mais relevante do que swing trade, day trade, opções, investimento em ações para longo prazo. Aí, ó, Alexandre colocou no chat, está com 35% de desconto no câmbio Avenue, pessoal. Show de bola. Muito boa essa informação aí. Então, vamos nos ligar aí nesse momento aí de desconto aí nas taxas que são cobradas. Então, a importância de investir em ações é que quando a gente investe em ações, a gente está investindo em empresa. E quando a gente investe em ações, a gente está acreditando no progresso, né? No progresso do país e do mundo. Então, a gente investindo em ações, a gente está se expondo ao crescimento do país e do mundo, das empresas. E a gente pode ter uma assimetria interessante de retorno nesse investimento. Então, por isso a gente tem que contrabalancear a parte segura dos nossos investimentos com essa parte aí que tem uma variação que é o investimento em ações, que obviamente é o investimento em renda variável, né? Então, a importância de investir em ações é que você vai estar exposto a um crescimento que você não teria no investimento em renda fixa. Você pode ter um crescimento muito maior quando você investe em empresas, e isso você precisa acreditar no crescimento do país e do mundo. E a partir disso, peraí rapidinho. Voltei. E é exatamente por esse motivo que a gente precisa saber escolher as melhores ações para a gente investir. Então, e como a gente pode escolher de maneira objetiva as melhores ações? Hoje não é tão difícil a gente escolher, né, uma ação, porque a gente tem diversas formas de comparar essas ações com outras ações e comparar ela com ela mesma ao longo do tempo. E a gente usa diversos múltiplos aí, indicadores, para poder fazer esse tipo de análise. E o principal deles é o indicador do preço sobre o lucro por ação. E muito é falado, a gente está ouvindo muitos analistas dizerem que a Bolsa Brasileira ela está barata quando se trata desse múltiplo de preço sobre lucro, né? Porque historicamente a Bolsa, em poucos momentos, permaneceu nesse patamar de preço, né? Onde a relação de preço sobre lucro se encontrava nessa região. Então, em algum momento, como historicamente, em algum momento, a relação preço sobre lucro subiu, a gente também tende a ter uma nova alta dos preços, né? Que vai elevar essa relação de preço sobre lucro. E se a gente vai elevar essa relação de preço sobre lucro, é porque haverá uma valorização nos preços das ações da Bolsa. Então, essa é a expectativa. De outra maneira, a gente consegue entender que quanto menor essa relação de preço sobre lucro, teoricamente, é melhor para se comprar a bolsa, melhor para se comprar as ações. É óbvio que não é à toa que a gente vai ter uma relação de preço sobre lucro muito baixo. Se o mercado está precificando uma empresa ou a bolsa nessa relação de preço sobre lucro, é porque ele está tendo motivos, pode ser que ele tenha alguns motivos. E hoje a gente tem motivos claros para isso, que é inflação alta no mundo, inflação alta no Brasil, que sugere que teremos juros altos no mundo e juros altos no Brasil por um tempo. Se a gente tem juros altos no mundo, juros altos no Brasil por um tempo, claro, consequentemente, nós teremos investimentos livres de risco pagando taxa de juros maiores. Então, se eu tenho investimentos livres de risco pagando taxa de juros maiores do que os últimos anos, para que eu vou correr tanto risco assim? É por isso que a renda variável cai o preço quando a taxa de juros sobe. Justamente porque a taxa livre de risco para mim está grande. Então, se eu tenho muito dinheiro, eu vou rentabilizar o meu dinheiro aqui
por uma taxa alta, e essa taxa é livre de risco. Então, a atratividade da renda variável vai caindo e, obviamente, as ações se tornam mais baratas, porque as pessoas perdem mais o interesse por essa renda variável e, obviamente, como a gente tem menos procura, menos demanda, o preço vai cair, as ações vão ficar mais baratas. E é aí que a gente precisa entender. Quando a gente tem um horizonte de longo prazo de investimentos e a gente sabe escolher uma ação, nesses momentos que a gente precisa aumentar os nossos aportes. Porque a economia, ela é cíclica. O mercado, ele é cíclico. Eu não sei quantos de vocês já leram um livro, deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar para vocês. Dominando o Ciclo de Mercado de Howard Marks. Está aqui. Esse livro aqui, deixa eu compartilhar. Dominando o Ciclo de Mercado com Howard Marks. Excelente livro, muito tranquilo de se entender esse livro aqui. Teve uma época até que eu fiz umas aulas sobre ele, eu acho que eu vou até fazer uma série de aulas no YouTube sobre esse livro aí. Até não sei se faço em live no Instagram ou se eu faço no YouTube. Mas ele fala muito sobre isso, que a gente, o mercado, ele se move como se fosse um pêndulo, né? Então, a gente tem o pêndulo aqui, em uma extremidade a gente tem pessimismo, absurdo, grande pessimismo, e na outra extremidade a gente tem euforia e otimismo. O mercado ele fica pendulando entre pessimismo e otimismo. E a gente precisa entender quando a gente está numa situação onde o pêndulo está mais para o pessimismo, e nessa hora que a gente consegue entender que está muito no pessimismo, a gente tem que lembrar que o mercado ele volta para o meio, para a média e vai para o otimismo. E aí, quando a gente consegue pegar uma parte dos nossos investimentos no pessimismo, é quando as coisas estão mais baratas. Em algum momento, a gente vai para o otimismo. E quando a gente percebe que o otimismo está muito grande, o oba-oba está muito grande, é hora de realizar lucro. Então, o ciclo de mercado é assim, ó. Então, a gente vem juros altos, porque para controlar a inflação, para dar uma segurada nas coisas, daqui a pouco não tem como o país crescer com juros altos, então tem que cair os juros para poder fomentar a economia. Aí os juros vêm para baixo. E aí, na hora que o juros está alto, as coisas estão baratas na renda variável, é hora de comprar. Quando o país voltar ao seu ritmo de crescimento, os juros vão cair e a bolsa vai subir. E aí é hora de você começar a realizar. É hora de você começar a realizar e é hora de você comprar título pós-fixado, porque em outro momento os juros vai subir. E aí começa o ciclo eterno, esse ciclo eterno aí que a gente precisa entender. Enquanto a gente não entender, a gente compra no otimismo, a bolsa cai, vem o pessimismo, a gente vende. E aí toma prejuízo. Aí quando tá voltando para o meio do caminho, todo mundo tá comprando de novo. Aí depois volta o pessimismo, você vende. Então você fica num eterno ciclo de prejuízo, porque você não conseguiu internalizar essa situação que acontece no mercado e também você não está bem estruturado na sua alocação de recursos. Então, é importante essa ideia, né? A gente ter essa ideia aí para a gente conseguir passar por todos esses momentos e permanecer vivos, né? Então, enquanto alocar, isso tudo está lá no início, vai depender do seu perfil, vai depender da sua organização, né? Se você o importante é você ter uma organização financeira, primeiro, né? Então, você separou X% do seu dinheiro para investir. Você separou, vamos pegar aquele exemplo de 3 mil, né? 10 mil, gasta 7, ficou 3. 3 mil, você é uma pessoa moderada. Pronto, moderado. O que é que você faz? 50% renda fixa. Tesouro Selic, né? Principalmente Tesouro Selic. E aí depois você começa a ver esses prefixados e CDBs, LCIs e tal. E a outra parte, você faz seus aportes constantes em ações e VVB11, por exemplo, né? Então você pega aí do que você economizou para investir, você pega 30% e faz o seu aporte. Então, se eu tenho 3 mil, eu vou e pego ali 900 mil reais e faço meu aporte em ações. Então, se eu fizer isso recorrentemente, eu vou pegar as empresas e escolher as melhores empresas, eu vou estar me expondo a essa assimetria de retorno que só o investimento em renda variável vai proporcionar para a gente.
Então, é importante, essa é a importância do aporte constante. Lembrando a todo mundo que isso é um investimento que você vai levar para a sua vida inteira, vai passar como uma herança para a sua família, então não tem problema essas questões. O dinheiro que você tem em ações não é o que está na corretora, a corretora é o intermediador, o registro é feito na Bolsa de Valores brasileira, então quando você tem ações, está registrado na Bolsa o seu investimento lá, não está registrado na corretora, né? Ou seja, se a corretora quebrar, não importa, o seu investimento em ações e em títulos são os investimentos em ações e títulos, não é o investimento na corretora. Se a corretora quebrar, você só perde o dinheiro que você deixou em caixa, que está lá em caixa na corretora, né? Então, se você tem um dinheiro lá em caixa, boiando lá na corretora, e a corretora quebrar, aquele dinheiro que está boiando lá na corretora, você perde. Agora, o que está investido, não, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E essa é a ideia dos juros compostos, que as empresas elas distribuem dividendos e juros sobre capital próprios temporariamente. E aí, a cada trimestre, tem empresa que paga mensalmente, anualmente, elas vão distribuir os dividendos obrigatórios aí para os investidores. E aí, os juros compostos do mercado de ações é exatamente você reinvestir esses dividendos em ações. E aí você vai fazer essa bola de neve crescer, né? Isso é muito usado em fundos imobiliários, por exemplo, que pagam ali, distribuem lucros ali, dividendos, mensalmente. Aí o cara tem uma quantidade de cotas, recebe ali o pagamento dos aluguéis todo mês e pega esse dinheiro e reinveste em cotas de fundos imobiliários. Então, isso é os juros compostos do mercado de renda variável, né? Alguém tem dúvida sobre isso? A galera tá pedindo para fazer no YouTube. Aí, ó, o José colocou aqui, eu procuro fazer aposta na data X dividendo. Show de bola. Geralmente, como desconto o dividendo, e além do desconto, geralmente tem um pessimismozinho, dá uma queda maior, né? Faz sentido. A crise de 2020 da pandemia foi mais ou menos assim, né? Exato, eu também não deixo o dinheiro parado na corretora, não, Simone. O dinheiro está sempre alocado ali em alguma coisa. No mínimo, o Tesouro Selic ali ele tá, né? Na renda fixa ele está alocado no Tesouro Selic. A crise de 2020 foi exatamente dessa maneira. E por isso, depois da crise, o mercado estava bem parado, né? Com dificuldade para poder avançar. O que foi que aconteceu? O Brasil cortou os juros até 2%, né? Isso, Jordan, nessa parte eu considero ações e FIs, nesse caso aí. Então, aí o Brasil cortou os juros para 2%, o mundo todo cortou os juros para poder fazer o quê? Fomentar a economia. O dinheiro estava barato, a galera pegava dinheiro para investir, para crescer. A gente viu o quê? Explosão de startup, empresa, banco digital. Por quê? Porque o custo do dinheiro estava barato. Fazia sentido você pegar dinheiro e investir no negócio. Então, foi isso que aconteceu, para poder a economia aquecer de novo, sair daquele marasmo. O que foi que aconteceu, então? Renda fixa estava pagando 2%, os influenciadores falando o quê? Meu Deus, quem não tem bolsa é louco, 2% você não está ganhando nada, tem que ir para a bolsa. Aí a galera foi, comprou bolsa no topo histórico. Por quê? Porque o juros estava barato, 2%, a bolsa caríssima, altíssima. Por quê? Porque como as empresas são precificadas no valor futuro, a galera trouxe o valor dessas empresas lá do futuro a valor presente descontado a 2%. Hoje a gente tem o valor dessas empresas lá no futuro trazidos a valor presente descontados a 13,75%. Diferença brutal. É por isso que as ações estão mais baratas, né? Porque o dinheiro está caro, o custo do dinheiro agora é maior. Então, e aí a gente viveu aquela euforia, e explodiu de influenciador, explodiu de tudo, todo mundo, CPF na bolsa, enfim, né? Deu essa explosão, a euforia, o pêndulo do otimismo. E aí, meu irmão, depois o Brasil não ia permanecer com 2%. Brasil não é país de primeiro mundo. Ele ia voltar para sua normalidade. E aí saiu de um extremo para o outro, né? Saiu de 2% para 13,75%. Como o mundo todo estava injetando dinheiro na economia para ver se o mundo voltava a produzir, né?
O que foi que aconteceu? Inflação, porque tinha mais dinheiro, o pessoal comprava mais. Então, inflação aumentou. E agora a gente está vivendo uma outra fase do pêndulo, que é aumento de juros para conter a inflação. Se eu aumento os juros, tem recessão econômica, ou seja, os países não vão crescer como antes. E também é uma fase. Depois que a inflação for contida, a gente vai ter uma queda na taxa de juros e aí vai de novo aquecer a economia. Então a gente tem que perceber que a economia ela é cíclica e existem momentos mais interessantes do que outros para poder investir em renda variável, e a gente está numa situação realmente que é interessante para investimentos de longo prazo em renda variável, tanto aqui quanto no exterior. Beleza? Vamos seguindo. Podemos seguir aí, galera? Estão gostando aí da Masterclass? Coloca aí nos comentários. Vamos que vamos. Que bom é que vocês estão gostando, hein? Top, tá show. Simbora. Sim, excelente. Bugando aqui, pensando na minha escalação. Show. Vamos que vamos. Estamos partindo para o final, né? Já é 11h30. Minha cabeça, meu pensamento era conseguir encerrar até meio-dia e a gente vai conseguir cumprir esse objetivo aí, porque a gente ainda tem que aproveitar o sábado, né? Tem um churrasquinho no sábado. Eu não sei quantos de vocês lembram da seleção brasileira, né? Quando Filipão, grande Filipão, falou, ele convocou Bernardo, acho que é Bernardo ou Bernardo. Ele falou: o menino tem alegria nos pés, né? Eu botei aí a questão, por isso que ele tinha convocado Bernardo, e porque ele tinha alegria nos pés, né? Que aquela movimentação mais agitada e tudo mais. E hoje a gente tem no Brasil vários pontos ali que também tem alegria nos pés, né? Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, Neymar. A gente tem uma safra aí da galera bastante habilidosa, né? E tem essa movimentação arisca, ágil, explosiva da seleção. E aqui, para esse tipo de alegria aí, né? Alegria das pernas, né? José botou aí. Eu ouvi falar sobre esses três pontos aqui. E eu não sei quantos de vocês conseguiram pegar a ideia que eu trouxe até agora, né? Tudo isso que eu falei é mais importante do que essa parte aqui agora, né? Tudo que a gente falou até agora, no longo prazo, de maneira mais tranquila, de maneira mais calma, de maneira mais lenta, vai construir o nosso futuro de maneira mais eficiente, de maneira mais eficaz, talvez, né? Já essa parte aqui, da alegria nas pernas e alegria nos pés, é aquela pimenta que a gente pode colocar nas nossas operações. Já estou mostrando para você que a minha reflexão sobre os trades de uma maneira geral, seja swing trade, day trade, opções, deve ser feita com a menor parcela do seu capital, né? Por quê? Porque se você conseguir multiplicar esse dinheiro, ele vai fazer um efeito sobre o seu capital, te proporcionando um retorno maior, mas se der errado, ele não vai destruir o teu futuro. E aí que está uma grande questão, porque tem gente que quer só multiplicar o capital. E aí esquece de estruturar a escalação do seu campo. Então, quando a gente só quer multiplicar o capital, quando a gente só faz uma coisa, o nosso risco é muito maior, né? Então, se eu quero, meu Deus, que nada, meu irmão. A galera falando aqui, eu vou multiplicar, começar com pouco aqui, eu vou virar milionário rápido, e aqui transformo 500 em 1.000, 1.000 em 10.000, 10.000 em 100.000, 1 milhão é um tapa. Em 2 anos aqui eu tenho 10 milhões. Se fosse assim, ia ser bom, né? Mas nem sempre é assim. Eu espero que seja assim com você, né? Não estou dizendo que não vai ser, não. Pode ser, espero que seja. Se for, me avise para eu poder te parabenizar. Mas são coisas que podem te fazer perder o dinheiro, né? É diferente quando a gente investe em ação para longo prazo, a gente pode ver a ação desvalorizar, mas a gente sabe que a gente tem um investimento ali. A gente tem uma empresa que está pagando dividendo, a gente conhece que eu tenho ações da JBS, eu tenho ações do Itaú, eu estou vendo a empresa, eu consumo a empresa, eu estou ali. Outra coisa é eu fazer um trade e perder aquele dinheiro.
Uma vez feito o trade e perdido, está perdido, né? Então, tem essa ideia. Mas faz todo sentido a gente ter capacidade, a gente se capacitar para fazer esse tipo de operação, para melhorar o nosso retorno, pensando também no longo prazo. A gente vai usar essas estratégias para melhorar a nossa performance, a performance do nosso conjunto no médio e longo prazos, né? Esse é o meu pensamento sobre swing trade e day trade opções. E eu tenho aqui também que dentro desses, digamos assim, dessas pimentas aqui, né, que o swing trade, ele ainda é menos arriscado do que o day trade. E as opções também são menos arriscadas do que o day trade. Por quê? Porque quando eu faço um investimento em swing trade e opções, eu posso ficar com aquele investimento ali por mais dias, né? O day trade, eu ganho ou perco no dia. Swing trade e opções, eu faço minha análise e tem um prazo maior. Uma semana, 15 dias, até um mês. Então, eu consigo ter uma assertividade, um retorno menor, mas uma assertividade também maior. E isso passa a ideia para a gente de que quanto maior o prazo que eu tenho, maior vai ser a minha assertividade. É por isso que o investimento de longo prazo dá certo. Porque basta eu comprar a empresa boa, no momento certo, e lá na frente ela vai trazer o retorno. E também esse mesmo pensamento aqui para as operações de trade. Quanto maior o prazo, mais certa é a análise. Swing trade dá mais certo do que opções dá mais certo que o day trade. Day trade é aquela mais arriscada, é a Fórmula 1 do mercado. Então, quando a pessoa tem disponibilidade para fazer operações de day trade, ela precisa buscar um aperfeiçoamento muito maior. Ela precisa estudar, ela precisa se preparar, ela tem que encarar isso com uma seriedade grande, como se fosse realmente um MBA, uma especialização e, quem sabe, até uma profissão, né? Quando a gente vai buscar esse tipo de operações. A gente não deve achar que rapidamente eu vou conseguir ter retornos consistentes em operações de trade. A gente precisa ter também um gerenciamento financeiro e de risco que permita eu me desenvolver nesse tipo de operações para que eu consiga, em um horizonte de tempo, ter retornos consistentes nessas minhas operações. Porque elas vão exigir da gente um controle emocional muito maior, né, um equilíbrio muito maior, uma ansiedade maior. Então, isso tudo acaba que pode prejudicar esse tipo de operação. Então, quando a gente fala de opções, quando a gente fala de day trade e swing trade, a gente, você pode fazer swing trade tanto em ações, que é o mais comum, do que também em dollar índice. Swing trade dollar índice tranquilamente dá para você fazer. Exige uma margem maior, mas você pode fazer também. Então, quando a gente trabalha com opções, a gente não pode expor num conjunto de operações abertas, se eu tenho 4 operações de opções abertas, essas 4 operações, elas não podem expor mais do que 1% do meu capital. Né? Se eu estiver expondo muito mais que isso, eu vou estar expondo o meu conjunto a um risco muito grande. Já pensou eu colocar 10% do meu capital em operações de opções que podem virar pó? Eu vou perder 10% do meu dinheiro todo. Quanto tempo eu demorei para juntar o meu capital para eu perder em um mês 10% do meu capital? Né? Então, quanto maior a nossa ganância, maior pode ser o rombo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Da mesma forma, o day trade. Quando eu falo sobre margem de garantia para operar o day trade, a galera fica chateada comigo porque não consegue entender essa dimensão da exposição do risco em termos percentuais ao capital que a gente tem. A galera quer começar com pouco dinheiro, sendo que as operações mínimas aí dá pelo menos aí 100 e poucos reais de stop no dia quando dá stop. Então, como é que eu vou começar com R$ 1.000 e tomar 150 reais de stop no dia? 15% do meu dinheiro? Não é assim, né? Então, a gente tem que estruturar as nossas operações também do day trade para que a gente não perca mais do que 5% da margem de garantia que está atribuída às operações de day trade. Né? Então, a gente tem que dividir dessa maneira também. E o day trade, como eu acho que as pessoas que operam day trade, as que vão ter sucesso,
são aquelas que não dependem daquele dinheiro que está ali, porque a pessoa já entra com mais folga emocional, né? Então, a pessoa que tem uma estrutura financeira maior, ela não se preocupa tanto quando as coisas dão errado, porque ela tá, aquilo ali que ela se colocou ali, ela perdeu, sei lá, 0,5% do dinheiro dela. Então, se perdeu 1% do dinheiro dela, tá tranquilo. Ela consegue refletir sobre as operações, refletir sobre o operacional, voltar e fazer melhor. Da mesma forma, o swing trade. Então, dentro das opções e dentro do swing trade, você tem que pegar um percentual nas operações do swing trade também, não mais do que 3% do seu capital, para os stops ali simultâneos nas suas operações. Então, se você estabeleceu 3% de perda máxima para as suas operações de swing trade, você tem que fazer o cálculo de quanto você, dos stops ali, do tamanho do stop, vezes a quantidade que você pode assumir os 3% de risco no somatório das operações. Então, se eu tenho 3 operações abertas, 1% em cada uma, o tamanho do stop. E por isso o stop tem que estar definido. Por quê? Porque se estopar, estopou, está dentro do gerenciamento. Então, é uma parte menor do seu capital que vai acelerar o seu retorno também no médio e longo prazo. Caso você queira trabalhar de uma outra maneira com essas questões aqui, você precisa buscar realmente uma profissionalização maior, um envolvimento maior com esse tipo de situação para que você consiga extrair desse tipo de operação um retorno maior. Né? Isso tudo que a gente está fazendo aqui vai depender do nível de envolvimento que a gente quer, do que a gente espera para cada tipo de operação. Simoninha botou aqui, ó. Alessandro, day trade em ações eu tenho um maior índice de acerto. É bem melhor do que dólar em índice, porque tem menos movimentação, então acaba sendo mais técnico. Essa alegria nos pés, eu quero seguir nelas para ajudar nos meus aportes, acelerar meu processo de renda passiva. Perfeito, Simone. Josane também pensa assim, estamos juntos, exatamente essa ideia. A gente ter ali um retorno ali nessa alegria aí, para aumentar os nossos aportes, esse também é o meu pensamento. E eu utilizo esses instrumentos aí para acelerar esse processo, né? Swing trade, day trade, opções, para poder acelerar o processo. E dentro do nosso campo ali, né, que a gente dividiu, tinha ali no meio de campo armador o nosso caixa, né? Tinha lá o nosso caixa, né? Que é a reserva para oportunidades. Justamente porque vira e mexe, existe um exagero na bolsa. Existe uma coisa muito, tipo, o ápice ali no fundo da crise de 2020. O que foi que aconteceu ali? O mercado ficou louco, né? Agora, a gente precisa entender também que o mercado pode ficar insano, né? Por mais tempo do que você pode permanecer líquido. Isso quer dizer o quê? Se o mercado está exagerando, tá, mas ele pode exagerar por muito tempo. Então, você tem que entender que a reserva para oportunidades tem que ser para oportunidades mesmo, até porque o mercado pode exagerar por mais tempo. Ou seja, quando eu estou com dinheiro para aproveitar as oportunidades, eu tenho que entender que esse dinheiro não pode ser o dinheiro da minha feira, dos meus custos. Tem que ser o dinheiro de oportunidade, né? Então, essa essa a ideia aqui do caixa, que é a reserva para oportunidade. Cash is king, né? O dinheiro é rei, né? A reserva, né? A disponibilidade manda, porque o cara quando tem dinheiro, a pessoa quando tem dinheiro, tá pronto para oportunidade. Até um negócio na vida como um todo. Você tem um carro, um instrumento aqui que o cara tá passando um aperto, você vê ali claramente uma oportunidade, quem tem dinheiro compra, quem não tem não aproveita. Né? Então, a gente precisa, à medida que a gente for evoluindo também na nossa vida como investidor, como trader, a gente também vai separando ali uma parte para possíveis oportunidades, né, que surjam para a gente, tanto no mercado financeiro quanto na vida como um todo. Né? E na vida como um todo, aí cada um tem suas experiências e consegue observar as oportunidades que surgirem, né?
Frase mais certa que eu já ouvi quando era nova e que fez mais sentido há poucos anos: dinheiro faz dinheiro. Exatamente. André poderia fazer uma aula aprofundada e focada em opções? Eu tenho, Alessandro, uma imersão focada em opções aqui, né? Algumas pessoas que estão aqui assistindo, elas fizeram parte dessa imersão. Se você quiser acessar essa imersão, você fala comigo no WhatsApp, que aí eu te passo aí como é que você pode ter acesso a essa imersão focada em opções. São 6 horas, se eu não me engano, de conteúdo. São 2 aulas que a gente dividiu, foi um sábado inteiro de conteúdo, e você pode ter acesso também. E dessa maneira, a gente fechou o nosso campo, né? Fechou o nosso campo. A gente fechou a nossa zaga, preparou o nosso meio de campo, montou os nossos armadores e ajustou a alegria nos pés, nas pernas, né? E também entendeu a importância de ter dinheiro na mão, de ter caixa. E dessa maneira a gente fecha a nossa escalação campeã, que na minha opinião, se você distribuir o seu recurso dessa maneira, fazendo essa alocação de recursos de maneira inteligente, você não vai ter tristezas ao longo da sua jornada como investidor, né? Você vai colher bons resultados lá na frente. Beleza, galera? E agora eu vou abrir aqui um tempo para vocês para tirarem dúvidas, né? Eu vou parar aqui eu acho que eu vou colocar essa live no YouTube, Lucas, mas não hoje. Não hoje. Dúvidas, pessoal? Estamos abertos aí para dúvidas, comentários. E esse livro aqui é sugestão, viu? Esse livro aqui é sugestão. Vamos que vamos. Alguém tem dúvida? Pode abrir o áudio aí para falar. André, orienta a deixar metade em renda fixa, 25 em ações, 25 na areia nos pés. Eu lembro que você falou, Luiz, que você tem 95% no Tesouro. Né? Se você tem 95% no Tesouro, talvez esse 25% não ficaria na alegria nos pés. Né? Então, seria 50% em renda fixa, 40% distribuído aí em ações com IVVB11, com dólar, né? E analisando aí ações e dólar, e 10% aí para essa alegria nos pés. 50% renda fixa, 40% distribuído em ações, englobando aí a dolarização da carteira, com IVVB11 e tal, né? E 10% separando aí para essa parte aí mais arriscada. O livro é Dominando o Ciclo de Mercados. Muito tranquilo a leitura, né? Dominando o Ciclo de Mercados de Howard Marks. Tô gravando sim, acredito que está gravando, e em breve eu vou subir no YouTube, disponibilizar para vocês assistirem. Beleza, galera? Então, já que vocês não têm dúvida, eu quero agradecer, né, a todos que participaram esse tempo de vocês, né, comigo aqui nessa manhã. Espero ter contribuído de alguma maneira para o avanço de vocês como investidores. E vamos continuar ali no grupo, vira e mexe ali sempre quando surgir alguma informação importante, a gente vai estar compartilhando. Na questão de opções, como tratar com você, pode me chamar, né? No privado, eu acho que alguns de vocês pensou que depois dessa Masterclass aqui eu ia vender alguma coisa. Eu não vou vender nada, né? Não tenho nenhum produto para vender, não. Mas eu tenho sim essas imersões eu tenho 2 imersões gravadas, uma imersão focada em day trade, outra imersão focada em opções. E quem quiser comprar essas imersões, eu vendo essas imersões. Inclusive, tá na Black Friday. Não era objetivo meu fazer pitch de venda nenhum aqui, né? Era contribuir de alguma maneira com vocês que acreditaram em entrar nesse grupo. Mas eu tenho sim 2 imersões, uma de day trade e uma de opções. Quem quiser, fala comigo no WhatsApp, naquele número meu que está no WhatsApp, que a gente explica tudo direitinho. Beleza? Juliana botou aqui. Tesouro Selic é tributado? Todo imposto de renda é sobre o lucro, né? É sobre o lucro. E ainda assim é muito melhor do que poupança, porque a poupança é metade do Tesouro Selic.
Juliana, André, maravilha. Agradeço imensamente por compartilhar seu conhecimento. Contribui muito, sim. Na questão das opções, é só falar comigo. Exato, Alexandre aí, ó, e no ato da liquidação. Grande Everton, valeu, mestre, sensacional como sempre. Tamo junto. Valeu, André, aula sensacional. Obrigado. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, André. Valeu, mestre. Mais um conhecimento. Tamo junto, Sávio. Tamo junto, excelente conteúdo. Então é isso, galera. Esse era o objetivo. Desejo a vocês um excelente final de semana, um excelente sábado. Vamos fazer aqui um print, uma foto aqui, né? Deixa eu... Não posso... Tem muita gente. Será que eu não sei como... Tem 30 pessoas. 5, 10, 15, 20, 25. Eu não sei como é que faz aqui para mostrar todo mundo. Não sei, eu acho que não consegue. Vamos lá, vamos tirar esse. Vou fazer um videozinho. E aí eu mudo para outra página. E aí filma todo mundo. 1, 2, 3, vou começar, hein? Fazer um videozinho. Show de bola, viu, galera? Parabéns a todos aí. Muito obrigado pela confiança. Próxima página, ó. Galera aqui no sabadão, estudando. Tamo junto. Show, galera. Excelente final de semana para vocês. Muito obrigado aí pelo tempo. E tudo de bom para todo mundo. Segunda-feira a gente tá aí no mercado de novo. Fui!